Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Renata Lombardi Barnicol e eu vou apresentar a avaliação de mecânica dos fluidos do professor Daniel Beck. Serão apresentadas as questões 2.41 e 2.58. Primeiramente, temos aqui a questão 2.41 e ela informa que o sistema da figura P.41 está a 20 graus Celsius. Calcule a pressão absoluta no ponto A em Pascal. Então, a figura 2.41, ela mostra um tubo, e nesse tubo há diferentes fluidos e diferentes alturas de fluidos. Bom, então a gente sabe que no exercício mostra um manômetro para o cálculo da pressão de diversos fluidos dentro desse tubo. Então, os manômetros, eles são aplicados na medição da pressão arterial, na avaliação da pressão de compressores e de equipamentos de vácuo, por exemplo. Para cada uma dessas aplicações, pode haver um manômetro específico, porque há diversos tipos de manômetro no mercado. E ainda existe a possibilidade de utilizar um manômetro para determinar a velocidade de um fluido em movimento, usando a equação de Bernoulli. Os manômetros desse exercício que foi passado pelo professor, eles são amplamente utilizados, mas eles estão em desvantagens na aplicação comparados com outros dispositivos mecânicos ou elétricos, como por exemplo o medidor de pressão de Burdon, ou os transdutores piezoelétricos ou distensores resistivos. Na prática, esses dois que eu acabei de citar, eles são mais ágeis e mais práticos para a realização de medições de pressões do que o do exercício, e por isso eles são mais utilizados do que nas plantas do que o do exercício. Então, na figura 1 mostra o medidor de pressão de Burdon e o esquema dele. Então, como ele funciona? Ele consiste em um tubo em forma de C e uma das extremidades dele está selada e a outra está exposta à pressão que deve ser medida. O tubo ele é expandido conforme a variação de pressão que ele é exposta e essa movimentação ela ocasiona na extremidade fechada e assim a pressão é medida. E na figura 2 temos o transdutor de extensômetros resistivos, em que temos duas pressões, uma mangueira, o diafragma e a entrada e a saída dos terminais elétricos. Para a resolução do problema, foi feito um esquema para a representação dos diversos fluidos, nos quais estão presentes o óleo, o mercúrio e a água. Sabemos que o exercício está a 20 graus Celsius e que a pressão na superfície da água é dada por PA igual a 10,33 metros por coluna d'água. 1 metro por coluna d'água é 9.860,6 Pascal. 10,33 metros por coluna d'água, transformado por Pascal, é 101.302,69 Pascal, o que é próximo da pressão atmosférica, o que é o esperado para a pressão na superfície da água. Como o exercício está estático, iremos aplicar a pressão hidrostática como forma de resolução. A pressão hidrostática é dada por ρgH, sendo o ρ da água vezes o SG do fluido, G a gravidade, 9,81 metros por segundo, e o H a altura em que o fluido se encontra. É importante ressaltar que o H é positivo quando referenciado para baixo e negativo quando referenciado para cima. Tendo isso em vista, iremos calcular a pressão absoluta, como a soma das pressões manométricas e as pressões atmosféricas. Sendo a pressão manométrica a soma de todas as pressões do nosso sistema, para isso precisamos de algumas informações, tais quais o SG do óleo, 0,85, o SG do mercúrio, 3,6 e o ρ da água, 1.000 kg por metro cúbico ao cubo. Agora temos tudo o que é preciso para aplicar a fórmula da pressão hidrostática na pressão absoluta. Começando deste lado para o ponto A e usando o referencial H, temos que a pressão absoluta é menos a pressão da água
pelo referencial H, mais a pressão do mercúrio e menos a pressão do óleo, mais a pressão atmosférica. Assim, aplicando a fórmula da pressão hidrostática, temos menos o ρ da água vezes a gravidade, vezes os 0,125, que é a altura em metros, mais o ρ da água vezes 13,6, que é o SG do mercúrio, vezes a gravidade, vezes 0,25, a altura em metros do mercúrio, e menos o ρ da água, vezes 0,85, vezes a gravidade, e vezes 0,15, dada pela altura em metros do óleo, mais a pressão atmosférica. Somando todos esses valores, temos que a pressão absoluta é 132.201,9 pascal, ou simplesmente 132,2 kPa. E assim chegamos na resposta do nosso problema. A nossa próxima questão será a questão 2.58, e ela diz o seguinte: na figura P2.58, a comporta de cobertura AB fecha uma abertura circular de 80 cm de diâmetro. A comporta é mantida fechada por uma massa de 200 kg, como mostra a figura. Suponha a gravidade padrão a 20 graus Celsius. Em que nível H da água a comporta será deslocada? Despreze o peso da comporta. Então, aqui na figura da questão 2.58, temos uma determinada altura H, a qual teremos que descobrir, e uma comporta fechada a um peso de 200 kg. Para que possamos compreender melhor o problema, então, precisamos entender quais são as principais aplicações e para que serve uma comporta. Então, suas principais aplicações são descarga horizontal em canais de concreto, reservatórios, barragens, decantadores, câmaras de mistura, filtros abertos e sistema influentes. O exemplo mais próximo que temos do nosso problema é uma usina hidrelétrica, pois nela temos, no canto esquerdo, um reservatório de água que tem uma determinada altura H e ao lado uma comporta a ser aberta. Nesse reservatório, ele é acrescentado água até determinada altura. Quando essa altura chega no nível máximo, a comporta necessita ser aberta para que assim escoe a água e essa altura diminua. Então, a comporta serve para manter um fluido em um reservatório, serve para manter fechado esse fluido. E é exatamente o que está acontecendo no nosso problema. Quando a determinada altura H for máxima, a comporta será aberta e o fluido irá transbordar. Outra importante aplicação das comportas são as eclusas. As eclusas funcionam como elevadores hidráulicos. Elas permitem que as embarcações subam ou desçam de rios, mares ou locais onde existam barreiras. E elas são uma importante obra da engenharia hidráulica. Elas funcionam como mostra a figura. A comporta é aberta e a embarcação entra dentro da etapa. A válvula de dreno é fechada e a válvula de enchimento é aberta. E assim o enchimento da câmara acontece. A comporta de saída é aberta e assim a embarcação sai. E o mesmo acontece do outro lado seguinte. A válvula de dreno é fechada e a válvula de saída é aberta. Então, assim, é uma importante aplicação das comportas. Para a resolução do exercício, foi feita uma esquematização do desenho, que está a 20 graus Celsius. Então, vamos entender o que o exercício está pedindo para nós, tá? Temos aqui uma comporta e uma altura H. Então, essa comporta, ela tenta impedir que o fluido transborde. Então, para isso, foi posto uma massa de 200 kg sobre a comporta, para fazer uma força-peso sobre ela, para garantir que a comporta não fosse se deslocar. Mas essa força-peso, essa massa, ela só aguenta até determinada altura, até determinada pressão posta
desse fluido. Então, vai ser exatamente isso que nós vamos querer descobrir no nosso exercício. A partir de qual altura H que a pressão exercida pela água vai ser maior que a pressão exercida pelo peso da tampa da comporta. Então, nosso primeiro passo vai ser analisar a força-peso da tampa da comporta, dessa massa de 200 kg que está atuando para tampar a comporta, para impedir que esse fluido transborde. Então, vai ser dado por Fp igual a M vezes o G. M dado por 200 kg e o G 9,81 metros por segundo. Então, temos que a força-peso vai ser 1.962 newtons. Mas é muito importante ressaltar que essa força-peso não é a pressão-peso exercida pela comporta. A pressão é força sobre área. Então, como a comporta é circular, a nossa área vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E assim temos força sobre área, 1.962 newtons vezes 4, dividido por π vezes 0,8 ao quadrado, igual 3.903,27 Pascal. A partir disso, temos o princípio de Pascal, ou seja, qualquer pressão adicional é transmitida integralmente pelo fluido. Isso significa que, como eu vou estar adicionando fluido aqui e gerando uma pressão desse lado, essa pressão vai ser transmitida pela comporta. E assim, eu vou estar fazendo uma pressão dessa maneira. E eu vou ter uma pressão da força-peso nesse sentido. Então, analisando a pressão adicional da coluna de líquido, que será a mesma utilizada na comporta pelo princípio de Pascal, será pressão do fluido igual ao ρGH. O ρ, a 20 graus da água, 998, e a gravidade, 9,81. O H é exatamente o que nós estamos tentando descobrir. O próximo passo é a gente relembrar a questão do problema, que a partir de qual altura H a pressão exercida pela água vai ser maior que a pressão exercida pelo peso. Então, é basicamente igualar as duas pressões, a pressão do fluido e a pressão do peso. Então, a gente vai fazer pelo modo de transmissão de pressão e usando o princípio de Pascal para o fluido, pressão do fluido igual à pressão do peso. Então, ρGH igual a força sobre área, que já calculamos anteriormente. Temos que 9.790,37 newtons por metro cúbico vezes H é igual a 3.903,27 newtons por metro quadrado. Notem que, ao cancelar as unidades, sobra apenas 1 metro, que é exatamente a unidade necessária para a altura que estamos procurando. Dividindo os valores, temos que H é igual a 0,398 metros. Passando esse valor para centímetros, para que a gente tenha uma melhor comparação, temos que H é igual a 39,8 centímetros, que se dá aproximadamente 40 centímetros. Ou seja, a partir de 40 centímetros, a comporta vai ser deslocada e assim o fluido vai transbordar. Com isso, resolvemos o nosso segundo problema da questão de mecânica dos fluidos. Muito obrigada! Então, como respostas, temos para o problema 2.41, que a pressão absoluta no ponto A em Pascal é dada por 132,2 kPa, e para o problema 2.58, que a altura H máxima, antes da comporta se deslocar, é de 40 centímetros. E aqui são as referências que foram utilizadas para a conclusão desse trabalho. E como referência principal temos o livro-texto Fox, utilizado nas principais das aulas de mecânica dos fluidos. Muito obrigada e até a próxima!